Olá, benditos e benditas, tudo bem com você? Que bom que você está aqui com a gente no nosso Pega a Lição, o seu podcast semanal que busca revolucionar a sua vida através da comunhão. E antes da gente começar, roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente no pós-Semana Santa. Na verdade, a Semana Santa está acabando hoje. Ainda dá tempo de você ir lá na sua igreja e pegar um pouco dessa bênção que foi essa semana inspiradora. Nós louvamos a Deus pelas bênçãos concedidas até aqui. Mas você sabe, todas as semanas nós recebemos pessoas muito especiais aqui. E eu estou com uma galera bonita e animada aqui no acampamento adventista de Analândia. Galera, dá um salve para todo mundo aí para a câmera aí. Vai lá, olha aí. Esse povo animado, ninguém tá com fome, ninguém tá com sono. Tá todo mundo bem aqui, não é isso, galera? Topzera aí, ó. Maravilha, pessoal animado aqui com a gente. E tô recebendo um pessoal muito especial do UNASP, da Educação à Distância. Meu amigo pastor Jefferson Medeiros está aqui com a gente. Tudo bem, Jefferson? Tudo bom, pastor? Uma alegria estar com você aqui e com essa galera animada aí também. Que bacana. Queremos, e pela graça de Deus, conseguiremos abençoar muitos aí também para estudarem lá com a gente. Maravilha. Me fala um pouquinho como é que funciona o UNASP EAD, pastor Jefferson. Maravilha. O UNASP tem 3 campos, em Engenheiro Coelho, Hortolândia e São Paulo, e um 4º campus que é o campus EAD. Qual é a proposta? Qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil poder estudar também com a mesma qualidade, com a mesma filosofia, com os mesmos professores de alguém que sai de casa e vem estudar aqui em São Paulo no UNASP. Então, em qualquer lugar do Brasil que eu estiver, eu posso ter acesso ao mesmo conteúdo, às mesmas aulas, e nós temos hoje mais de 80 polos aí ao redor do Brasil. Então, uau, 80 polos. Então não está só em São Paulo? Não, o Brasil inteiro tem já a possibilidade de estudar com a gente. Inclusive aqui fazendo só para o povo entender, no Envolve que nós participamos aí numa parceria. Daqui a pouco está chegando outro, esse já ano está já chegando de novo, outro. Já tem a parceria montada de novo? Exatamente. A gente tem uma lista lá com mais de 180 jovens que estão estudando com a gente. Uau. E dos diversos lugares do Brasil por meio do Envolve. Então Envolve, isso é muito legal. Que bênção. Então você que está em qualquer lugar do Brasil, você pode ser um naspense. Exatamente. Pode ter acesso à qualidade do NASP, aos professores do NASP, tudo isso à distância. E o diploma é o mesmo diploma quando se forma. Ele vem, se desejar, e participa da formatura junto com o povo do presencial aqui no NASP. Olha que bênção, pastor Jefferson, que legal, que bacana. E você trouxe também o Lucão, não é isso, Lucão? Eu sou o Lucas. Fiquei sabendo que você é o braço direito, a perna direita, você é o cara que está sempre com o pastor Jefferson. O que você faz lá? Estou sempre com ele. Então, eu sou atendente dele, né? Então eu trabalho ali com os polos de Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho, Mogi, né? E alguns ali, alunos de Copoúva também, de São José dos Campos. E então eu atendo ali em Arthur Nogueira fisicamente, né? Então os alunos que são aí da EAD, que estão em Arthur Nogueira, eles podem ir lá no nosso polo, que fica atrás do ginásio da Escola Adventista, né? Então estou aí apoiando ele nos eventos e atendendo os alunos ali que precisam do nosso apoio, né? Que então bacana. Esse é o meu trabalho hoje, né? Que bacana, então você trabalha aí ajudando a divulgar, atende muita gente, então você já está vendo aqui, se você for ligar atrás de uma informação lá do NASP EAD, se for no polo de Mogi, no polo de Arthur Nogueira, você pede para falar com o Lucas, não é isso, pastor? Campinas também. Campinas, o CAC, né? O polo de Jundiaí também. Olha só que bacana, então aqui na Paulista Central tem muitos polos, então? Tem vários polos, né? Nós cuidamos diretamente desses 5, né? Engenheiro Coelho, Arthur, Mogi Guaçu, Campinas e Jundiaí. Bacana. Se alguém é dessas cidades ou da região, pode ligar. Pode vir. Nosso Instagram, né? @EADadventista. Bacana isso aí. Como é que é? @EADadventista. Danielzão, põe pra gente na tela aqui. @EADadventista. Isso. Entra lá, dá uma olhada. Tem lá também aí o nosso site, várias informações. Dá uma conferida lá. Bacana, foi bom você falar das redes. Eu vou aproveitar agora o ensejo para falar com vocês também das nossas redes sociais. Se você ainda não está curtindo a gente, eu vou orar para Deus quebrar teu celular. Não é possível, bendito. Você está acompanhando a gente há tanto tempo e ainda não está seguindo a gente nas redes? Então para aqui, uma pausa aqui no nosso podcast. Bota aí, @jovensapac. Vai lá, não resiste ao apelo do Senhor não. Clica em seguir. Tem gente que só olha o conteúdo. Não, segue a gente lá, dá uma curtida. E aproveita de quebra, vai lá, abençoa o seu servo aqui, @Gabriel G. Manuel. Segue a gente também lá para o nosso conteúdo chegar em mais lugares. Afinal de contas, os jovens hoje vivem na rede e nós estamos em todas as redes. Se você tem Facebook, se você tem Insta, se você tem TikTok, o que você tiver, Twitter, a gente está lá pregando a mensagem do Senhor. Segue a gente lá que vai ser bênção. Mas você veio aqui para estudar a lição, então antes da gente iniciar, vamos fazer uma oração então. Pastor Jefferson, você abençoa a gente orando para nós iniciarmos? Orar. Vamos lá. Querido Deus, obrigado, Senhor. Em primeiro lugar, por termos a Bíblia, para podermos entender os assuntos que são importantes para a nossa salvação, para a nossa vida aqui nessa terra e principalmente também para a nossa vida eterna. Nós agradecemos porque a lição da Escola Sabatina é um guia que nos leva para estudar a Bíblia, para compreender a Bíblia e que nesse momento em que a gente vai conversar aqui sobre esses assuntos, o Teu Espírito Santo nos direcione, nos ajude a compreender, a aceitar e a viver aquilo que a gente vai estudar aqui nesse momento. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.
Amém, amém. Obrigado, pastor Jefferson. Estamos chegando à lição 3, né? Terceira lição desse trimestre. E essa lição trouxe o tema o Evangelho Eterno. E ela começa com uma charge muito interessante que tem tudo a ver com quem estuda, né? Porque você vê ali J.N. Andrews, o cara super capacitado, falava 7 idiomas, né? E de repente a pessoa da charge pergunta assim, cara, você vai aceitar essa vaga? E na verdade ele estava aceitando uma vaga para ser missionário além mar. Né, um cara super capacitado saindo dali para outro país. E o que ele representa para a nossa igreja hoje? O que Andrews fez que foi tão importante na história que o nome dele tem até um busto na segunda parte da história ali. Você em casa pode até clicar aqui para ver com o QR Code e descobrir a história do Andrews. Mas o que ele fez de tão importante, pastor? Andrews é, para a gente, talvez a figura mais importante dentro da denominação adventista, né? E sem dúvida no meio cristão também. Andrews era um homem brilhante. Como a charge mesmo ilustra, ele estava capacitado para fazer qualquer coisa no mundo. Um homem que estudou muito, um homem que tinha um talento natural para aprender, né? Só que ele dedicou a vida para pregar. E foi uma vida de sacrifício quando a gente lê a história, né? Ele teve muitas perdas para poder aceitar esse desafio. Ele foi o primeiro missionário adventista além mar, né? O primeiro americano a ir até a Europa para pregar. Então, assim, ele deixou um legado muito importante. Mas talvez o mais importante, pelo menos para mim, que sou uma pessoa que gosto também de estudar, e tenho aprendido ao longo da vida que conhecimento não ocupa espaço, então é bom que a gente estude cada vez mais. Sim. Em algum momento da vida ele foi entrevistado, uma pessoa, ele acabou se tornando famoso, sabe? E as pessoas começaram a ver que ele era uma referência, que ele tinha capacidade, e ele acabou virando um mito assim, entre a igreja, e começou a espalhar assim, uma notícia de que ele sabia a Bíblia inteira de cor. Ele havia decorado a Bíblia. Isso estava se espalhando assim, e o povo acreditando nisso, e ele tinha capacidade para isso, mas sempre tem aquele mais cético, né, mais curioso. Um dia alguém chegou para ele e perguntou, olha, é verdade que você sabe a Bíblia toda de cor? E ele, além de ser um homem muito capacitado, era também um homem muito humilde. Ele disse assim, olha, eu acho que é meio presunção, né, dizer que eu sei a Bíblia toda de cor, mas assim, se por algum motivo hoje se perdesse o Novo Testamento, não existisse mais, a Bíblia sumisse, ninguém mais tivesse acesso ao Novo Testamento, eu seria capaz de sentar na minha escrivaninha e reescrever o Novo Testamento palavra por palavra. Uau! Então, assim, o que mais me impressiona da vida de Andrews ele era um homem que conhecia profundamente a Bíblia. A gente pode estudar o que quiser na vida e deve, você me conhece, sou um promotor do estudo e temos que estudar muito, mas se a gente não estudar a Bíblia em primeiro lugar, nossa capacidade vai pelo ralo. Então, ele foi tudo que foi, simboliza tudo que é, porque além de tudo que estudou, em primeiro lugar estudava a Bíblia, conhecia a Bíblia e falava sobre a Bíblia, né? E é por isso que se tornou quem é, né? A referência para a Igreja Adventista do Sétimo Dia e também para muitas pessoas, né? Que bacana, né? Um homem que realmente foi uma referência, né? Um grande exemplo aí. E aí a nossa lição, ela começa partindo de Andrews e de repente ela dá uma viagem no tempo e volta lá no Antigo Testamento, lá no meio de Israel, e ela traz uma expressão muito comum para Israel, quem sabe desconhecida nos dias de hoje, mas muito comum naquele tempo, que era a expressão Shema. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E a gente vê o seguinte, você falou aqui de um homem que dedicou sua vida para pregar um evangelho de um único Deus, e Israel agora, a lição traz uma comparação que Israel vivia num meio politeísta, muitos deuses, muita adoração para ídolos e tudo mais, e aí agora para os nossos dias, pegando Deus como único Senhor. Hoje a gente tem um desafio de viver num mundo politeísta, ainda com muitas culturas. Como é que é ter um único Deus e como é que é adorar esse único Deus? E aí, o que vocês me dizem? Você quer ir, Lucas? Eu vou primeiro. Sabe, é um perigo que eu vou avisar vocês. Eu vou falando, né? Não, vamos embora. Se não me cortar, eu vou falando. Essa é a pegada aqui. Então, vamos lá. Assim, qual é o nosso Shema hoje? Ouça, povo de Deus. Tem uma mensagem. Aqui na capa da lição diz, né? A verdade presente. A gente tem uma verdade presente. Isso é o Shema. Qual é o recado para a gente hoje? Então, vamos fazer uma reflexão aqui para a gente chegar nesse ponto. Adão e Eva foram criados, colocados no paraíso. Qual era o Shema deles? Qual era o recado para eles? Qual era a verdade presente? Essa é a ideia. Qual era o recado que Deus deixou para eles? Adão e Eva, lá no meio do jardim tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma daquele fruto. Esse era o recado. Simples. Adão e Eva claro. Não se preocupavam com mais nada na vida, a não ser com o recado da sua época. A sua verdade presente era, não coma esse fruto. Vamos um pouquinho para frente. Noé. Nos dias de Noé, tinha alguém pregando não coma do fruto? Não faz sentido. Para o contexto de Noé, a verdade presente era qual? Qual era o recado? Entra na arca. Se você não entrar na arca, você vai morrer. Esse era o recado. Qual era o recado nos dias de Elias? Não entra na arca?
Não. Não faz sentido? Não adore Baal, só tem um Deus. Adore o Deus verdadeiro. Então, conforme a história vai avançando, o que é uma verdade presente? Qual é o recado? É uma doutrina, um ensinamento, ou um conjunto de ensinamentos que faz mais sentido para aquele tempo. Então, a obediência a Deus está no não comer o fruto, está no entrar na arca. Há uma racional para tudo isso, mas o conteúdo do recado presente é: agora não adore Baal. Quando vai para João Batista, se arrependa. E a gente vai vendo que todo momento tem uma verdade que é daquele momento. Qual é o recado para a gente hoje? Não adianta a gente sair pregando aí, entre na arca, não faz sentido. Não adianta a gente sair pregando para não comer o fruto. O nosso recado hoje é o Evangelho eterno. Apocalipse 14, versos 6 a 12, é o recado para os nossos dias. Qual é? Tema a Deus, E dá-lhe glória. dê glória a Deus, porque o juízo está aí e você precisa estar preparado para isso. Então, a lição vai trazer agora a nossa atenção para que, dentro de um conjunto de regras, de doutrinas, de um monte de coisa que a gente crê e precisa crer e praticar, há um recado principal para os meus dias que precisa ser obedecido e que precisa ser falado também. Qual é? Tema a Deus, dê glória a Deus, porque o juízo está aí. E aí? Alguém me ajuda aqui? Porque eu gostei muito do título. Ah, sim, O por Evangelho favor, então. eterno. Então, quando a gente pensa em eternidade, a gente imagina algo que é infinito, que não tem fim. E dentro do exemplo de Andrews, ele coloca tudo que ele tem e o que ele conhece para que ele possa trabalhar e essa obra seja avançada. Sim. E aí depois a gente fala sobre, por exemplo, Noé, que pregava, Elias, que pregava. Então, qual é o nosso posicionamento? Qual é a forma que nós temos hoje para que a gente possa levar esse evangelho eterno? Em que papel eu estou? Sim. Em que eu tenho usado os meus dons e talentos para que eu eternize esse evangelho e que a vinda de Cristo aconteça? Então, eu acredito que seja um chamado para cada um de nós, para que a gente possa se posicionar e falar: mas quem sou eu? Né? Não sou Andrews, mas eu sou a Fabiana. Eu posso fazer o meu papel, levando o evangelho dentro do meu meio de comunidade, né, da minha rotina diária, e saber que eu tenho que desempenhar um papel. Quando houve lá, né, nós estudamos na lição dos adultos sobre Jó, que houve a reunião. Você viu lá o meu servo Jó? E daí o autor diz assim: coloque no nome de Jó o seu nome. Você viu lá a Fabiana, mulher temente a Deus, íntegra e que se desvia do mal. Então nós temos um papel a desempenhar. Sim. Então nós precisamos estar atentos a esse evangelho para que ele possa eternizar até a vinda de Cristo. Obrigado, Fabiana. Excelente participação. E a gente vê agora o seguinte, né? Quando a gente toma uma posição, isso também traz para a gente uma identidade. Porque quando a gente olha para trás no passado, como você falou, pastor, da mensagem presente, Noé tinha uma identificação. Sim. Elias tinha uma identificação. Adão e Eva acabavam se identificando também. E todos nós, agora, quando eu tomo uma posição do lado da volta de Cristo, eu estou me identificando também como alguém que espera a volta de Jesus. E qual é o papel de alguém que espera a volta de Jesus? E é interessante porque toda a história tem alguém falando. A gente pensa, Adão e Eva não falaram, mas no plano de Deus, multiplique, enche a terra e espalhe essa notícia. Sim. Ninguém vai comer, não é só os dois. Se a vida continuasse lá no Éden, eles teriam que falar para todas as próximas gerações o recado para aquele momento. Então, o papel mais importante que a gente tem na volta de Jesus não é saber o dia que ele vem, mas é contar para os outros que ele vem. Inclusive, se a gente for pensar em salvação, o plano da Bíblia, talvez eu lance uma polêmica aqui, depois o senhor resolve. Maravilha. Mas no plano da vida, ninguém... Só ninguém... 13 episódios, a gente resolve até lá. Vamos ninguém lá. se salva na Bíblia, ninguém é salvo se não estiver contando para os outros. Ninguém é salvo. Primeiro porque contar da salvação para os outros alimenta no nosso coração a esperança da salvação. Quando a gente está falando para os outros que Jesus vai voltar, a gente nunca esquece. Agora, quando a gente não fala, a gente pode correr o risco de esquecer que ele vai voltar e viver como se ele não fosse voltar mais. E no plano que Deus deixou para a salvação, a gente só consegue estar firme no caminho da salvação quando a gente está encaminhando outros para esse caminho. É por isso que na Bíblia, em outros lugares, assim, olha, a vida de quem conduz pessoas ao reino de Deus é como uma luz que não apaga nunca mais, que vai aumentando cada vez mais. Ellen White foi citada na lição algumas vezes. A gente crê no potencial profético que ela tem, e ela diz que no céu não chega ninguém sem coroa na sua estrela, que representa pessoas que a gente não salva ninguém, é o Espírito Santo, é Jesus, mas chegaram ao céu porque ouviram a gente.
E aí quando a gente vai para Romanos 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, como é que o povo vai ser salvo se não ouvir falar de Deus? Como é que vão acreditar num Deus que nunca ouviram falar, numa pessoa que não conhecem? E aí ele retoma lá o texto de Isaías, diz assim, olha, quão formosos são os pés daquele que prega, daquele que fala, porque se a gente não falar, o povo não vai chegar à conclusão de que Jesus ama, de que Jesus salva, de que ele está voltando. Então, o papel mais importante para o cristão não é só esperar. O cristão de verdade, ele está apressando e ele está aguardando, mas ele está pregando. O apóstolo Paulo diz isso, olha, todos que são apaixonados pela vinda de Cristo estão falando que ele vai voltar, né? Estão falando. E eu acho legal esse termo do apaixonado, por quê? Porque tem alguém apaixonado aí, não? O apaixonado fala, né? O apaixonado fala, né? Ele fala, todo mundo sabe, ele entrega no olhar que ele está apaixonado, né? Sim. Pode ser por uma pessoa, pode ser por um time, pode ser por uma empresa, mas ele não vai deixar, ele não vai perder a chance de falar. Sim. Daquela pessoa, das qualidades. Então, assim, se a gente é apaixonado pela vinda de Jesus, pela volta de Jesus, e Paulo diz que quem é apaixonado pela volta de Jesus não vai ficar de fora desse evento, a gente vai falar. Vai ser uma coisa natural. As pessoas vão ver no nosso olho que a gente está transbordando disso, né? Então é um chamado duplo, né, pastor? A gente é chamado para ser salvo, mas é salvo para salvar. E eu gosto muito desse pensamento. Você é salvo para salvar. Mas a gente tem mais participação aqui. Meu querido amigo Matheus. Eu achei muito interessante a colocação do pastor, que falou que você vai ser salvo através de mostrar a salvação, falar. E eu penso bastante nisso, em como abrir porta para mostrar para falar dessa salvação. Eu acredito muito no amor, fazendo bem para as pessoas, sendo uma pessoa decente, sempre procurando ajudar. Está certo esse modo de pensar? Porque abre a porta sem querer a pessoa, quem é esse? Vai querer conhecer. Aí nessa que ele querer conhecer, você pode falar, eu sou Mateus, sou um cristão, eu sigo o meu Jesus Cristo, eu sigo a Bíblia. Está certo? É um bom pensamento, Matheus. Eu vou, já que você foi uma pergunta baseada no pensamento do pastor Jefferson. Pastor Jefferson, está certo esse pensamento? Tá perfeito. Inclusive, a nossa intenção em promover o estudo é essa, sabe por quê? A gente está vivendo um mundo onde as pessoas cada vez menos procuram pastores. Inclusive, cristãos preferem, às vezes, não ter contato com o pastor. Você é pastor, né? A gente, no nosso trabalho, às vezes, fala, irmãos, a gente quer visitar vocês, põe o nome aí, o telefone, tem gente que escreve na lista. Não precisa me visitar. Põe até o nome, ora por mim, mas não ora precisa me visitar. por mim, eu vou ajudar na igreja, vou trabalhar, mas não me visita. Mas não me visita, não. Tá? Então, se na igreja está assim, imagina fora, né? Mas as pessoas precisam do quê? Precisam de um professor, precisam de um advogado, precisam de um psicólogo, precisam de um jornalista. Então, a nossa ideia, a nossa filosofia é essa. A educação adventista, que é ampla, tem desde o NASP Baby até o doutorado. Então, assim, a educação adventista preza por isso. Como eu posso ser o que eu sonho ser, um médico, um biólogo, um advogado, mas com intenção de missão. Eu posso ser qualquer tipo de psicólogo, mas eu posso ser um psicólogo que abre portas para as pessoas conhecerem a Jesus, sem ferir a ética do meu trabalho. Então não importa o que eu faço, pastor. Não importa. A minha função pode ajudar a pregar o evangelho. A minha função deve pregar o evangelho, porque a minha vida é uma só. Eu não sou o cristão na igreja, eu sou cristão no meu trabalho, na minha família, na sociedade. Então, tudo que eu faço tem que ter a intenção de mostrar o amor de Cristo para as pessoas, de encaminhar as pessoas para o reino de Deus. Que bênção, pastor. A gente tem mais uma participação aqui. Qual o seu nome, meu amigo? Jefferson. Jefferson. Nome bonito desse homem. E aí, olha aí, você viu? Eu concordo. Concorda, Jefferson? Concordo. De onde você é, Jefferson? Eu sou de Jundiaí. Jundiaí, que bacana. Um abraço, pessoal, lá de Jundiaí. Tenho muitos amigos lá naquela região. Por favor, Jefferson. Vocês estavam comentando, né, sobre a questão da passagem do Evangelho, o Evangelho eterno. O Mateus falou aqui sobre os exemplos e tudo mais. E eu gosto de olhar para a Bíblia de uma forma bem histórica, porque eu sou professor de história. Ah, que legal. Temos um historiador aqui, tá vendo aí? Que bênção. E aí eu gosto de olhar por este lado, porque ele dá mais suporte para aquilo que eu acredito, para aquilo que eu gosto de ter fé. E lá no princípio eu olho desde muito antes, né? Falou de Adão e Eva, que as verdades presentes que eles teriam que falar. E aí eu olho, por exemplo, para Josué, quando Deus olha e fala para ele assim, vai lá, faz o que você tem que fazer, você agora é o novo guia desse povo indisciplinado aqui, vai lá e faz tudo. E logo no primeiro contato, nós temos os espias, né? Entrando na cidade e encontrando com a Raabe. Raabe fala uma coisa muito interessante, ela diz assim, eu estou ciente de quem é seu Deus. Tá bom? Então, por favor, salva minha casa e minha família. Pode ser? Eu te dou o abrigo aqui, mas salva minha casa e minha família.
E aí, mais para frente, você vê que eles falam assim, não, qualquer pessoa que estiver dentro da sua casa vai ser salvo. Qualquer pessoa. Sim. Só colocar dentro da sua casa. Mais para frente, lá no Novo Testamento, você tem Jesus fazendo o seguinte, tá com fome? Eu tenho comida. Você quer um conselho? Eu tenho aqui. Depois eu vou falar sobre o Evangelho, depois eu vou falar sobre a missão, depois eu vou pregar para você, pode ficar tranquilo. Deixa eu sanar a sua necessidade primeiro, depois eu vou cuidar disso. E a minha vida em sala de aula é basicamente isso, né? Eu cito eu como exemplo, né? Porque é a minha realidade. É a realidade que você mais conhece. É a realidade que eu mais conheço. Então, assim, o professor em si, a profissão, eu sou professor em tempo integral, dentro e fora da sala de aula. Sim. Então, o meu exemplo, o que eu faço dentro de sala de aula, tem que refletir no que eu faço fora da sala de aula, dependendo de qual é a linha que eu siga. Então, eu vejo muito isso para mim. Então, o que eu faço na minha vida reflete no meu aluno. O que nós cristãos fazemos em nossa vida reflete nas outras pessoas. A gente pode acreditar que não está funcionando. Como eu acreditei por muito tempo que os alunos me ignoravam. Até um dia que um chegou para mim e falou assim, nossa, professor, toda vez que você entra na sala de aula é muito legal, ou eu gosto muito daquilo que você ensinou aquele dia. Então tem uma influência. Tem uma influência. O nosso exemplo é a maior forma de evangelizar. Entende? Então, eu costumo dizer que se o evangelho não está intrinsecamente na minha vida, eu não consigo passar ele para as outras pessoas de uma forma clara. Muito bem colocado, Jefferson. A gente não consegue levar aquilo que a gente não tem, né? Então a gente tem que levar aquilo que a gente tem. Obrigado pela participação verdadeira mesmo. Um professor dentro de sala de aula e fora de sala de aula. E eu acho que todo profissional é assim. Todo mundo pode abençoar a Deus através da sua vida, né? Da sua história ali. E a gente percebe uma coisa. Além de ter que pregar e viver, a gente tem um material muito especial para falar. Porque o Apocalipse é um livro da graça, né? É um livro que traz ali todo o plano da salvação. Tem gente por aí, eu escutei uma vez um pastor falando de uma determinada denominação, que ele falou assim, se nem eu entendo o Apocalipse, para que meus irmãos precisam estudar o Apocalipse? E eu cheguei a achar até num tom cômico, porque o livro Apocalipse é revelação. Exatamente. E se é revelação, é porque Deus quer o quê? Foi feito para entender, né? Foi feito para ser entendido, né? Não é um livro para... E ele tem mais uma função. O Apocalipse foi escrito para ser aplicado e mostrar pelas profecias a volta de Cristo. Evidenciar tudo o que aconteceria ao redor, tudo o que seria, como que seriam uns tempos difíceis e mais ou menos o que iria acontecer ao longo da história até esse grande momento da história que é a volta de Jesus, né? Mas agora, um teor principal dentro desse livro é a graça. E a graça é maravilhosa, não é isso, gente? A graça é fantástica, né? A graça é aquilo que realmente faz a vida valer a pena. E eu começo a pensar, pastor, o pessoal que está aqui, se alguém quiser participar também, estende a mão, vou falando aqui, vocês participam aí. Mas quando eu começo a pensar na graça, eu começo a pensar no seguinte. Deus, ele estende um portal de salvação para a gente, que nós não merecíamos, isso é a graça. Pega a gente bem miserável, pecador, sujo, acabado, e Deus se estende a porta da salvação. E aí, com essa porta da salvação, quando você aceita Jesus, a gente vai ler aqui um texto que está lá em Romanos, que diz que, né, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Também tem o texto de 2 Coríntios 5, 16 e 17, que diz também, se alguém está em Cristo, é nova criatura, tudo passou, antigo, você é uma nova pessoa. A graça te alcançou e te salvou. Pergunto agora. Uma vez que a graça te alcançou e te salvou, você tem a oportunidade de ser diferente, você deve continuar vivendo da mesma maneira? O que vocês acham, meninos e meninas? Alguém que me ajuda aqui. Tem como? Porque a vida com Cristo começa e agora você é o quê? Uma pessoa diferente. Eu costumo dizer para os meus jovens o seguinte, salvação é de graça, comunhão é pelo esforço. Então, eu fui salvo pela graça, agora eu luto para viver com esse Cristo todos os dias, para eu ser aquele instrumento que reflete Cristo na sala de aula, no consultório, na obra, na oficina mecânica, aonde eu estiver, Cristo está tão dentro de mim que ele reflete para os outros. As pessoas veem Cristo através de mim, né? E eu acho interessante agora o seguinte aqui, quando a gente começa a olhar esse livro cheio de graça, aí a gente volta para aquela história do apaixonado que mostra tudo. Se você recebeu graça, você consegue guardar só para você? Não consegue, né? Então, todo mundo que nasce no Reino dos Céus, vou pegar uma frase conhecida demais aqui, todo mundo nasce um evangelista, um missionário, porque todo mundo tem que pregar. É ou não é assim, pessoal? Desse jeito. Mas e você, Lucão, o que você acha? A gente precisa ser um missionário? Como é que funciona?
Olha, eu acredito que na nossa vida a gente tem que fazer aquilo que nós gostamos. Então, igual ela citou o exemplo, nós temos dons, né? E Deus nos dá talentos também. Então, a partir dessas pequenas coisas que às vezes a gente acha que não faz tanta diferença para as outras pessoas, mas elas acabam vendo isso em você, né? Então, assim como você disse, Deus reflete na nossa vida aquilo que Ele é para a gente também. Então, seja ajudando alguém que precisa, que seja seu vizinho, que seja um parente seu, né? Então, eu acredito que a graça também, ela, além dela ser de graça, né? Então, a gente precisa também mostrar para as outras pessoas que ela existe, né? Que ela também é uma coisa que Deus nos dá de graça. Então, eu imagino que, apesar da gente... Algumas pessoas têm mais vocação, digamos assim, para estar ali presente, para falar, assim como... geralmente a gente vê a figura do pastor como aquela pessoa que está ali para... Se a gente precisar de alguma coisa, ela vai estar ali para nos ajudar. Então, eu imagino que os nossos dons e nossos talentos também servem para mostrar a Deus de como Ele está na nossa vida e como Ele nos mostra na nossa vida também. Então, eu imagino que nas outras pessoas, quando ela olha você e fala assim, olha, aquela pessoa é diferente, sabe? Ela não é igual aquelas outras pessoas que são egoístas, que só pensam em elas, elas pensam nos outros, as atitudes que ela tem é de uma pessoa que tem uma coisa diferente ali. Então, eu vejo que essas pessoas que as outras pessoas veem que seja... tem uma coisa diferente, então ela pode ser ou é uma pessoa diferente. Então, eu enxergo que a pessoa vendo isso nas outras pessoas, elas podem entender que a gente, naquelas pequenas coisas, fazem toda a diferença, né? Então, eu vejo isso nas pessoas que têm ali Deus como a sua graça, né? Então, acho que é isso. Bacana, Lucas. Então a gente, através da graça de Cristo, nos pequenos detalhes, nós revelamos Jesus. Sim, sim. É isso, exatamente né? isso. Falando em pequenos detalhes, eu tenho uma amiga aqui que vai participar agora, que é a nossa gigante pequena Júlia. Por favor, Júlia. Pastor, aproveitando o comentário, né, sobre as pequenas coisas, os outros dois comentários, o Mateus e o Jefferson, a gente acaba mostrando Deus também na nossa vida, refletindo no nosso comportamento, né? O jeito que a gente vive mostra para as outras pessoas o que tem dentro de nós, no nosso coração, né? Então, compartilhando um exemplo pessoal com vocês, eu no trabalho, né, tem os companheiros, amigos, outras pessoas que sentam comigo, que a gente almoça junto, eles veem as coisas que eu como, o que eu deixo de comer, ou quando a gente sai, o que eu deixo de... por exemplo, eles costumam beber, eu não bebo, entendeu? O meu estilo de vida, eles percebem. E, recentemente, um amigo meu, né, que também trabalha comigo, ele comentou que nas coisas que ele estava fazendo, no dia a dia na vida dele, para ele é normal, só que em algum momento ele lembrou de mim e falou, nossa, na hora que eu fui fazer tal coisa, eu lembrei de você na hora, e na hora minha consciência pesou. Fiquei com um peso na mente, assim, lembrei de você, das coisas que você fala. E eu achava, como o Jefferson falou, achava que se sentia ignorado pelos alunos, eu achava que eu só era chata, que não fazia isso, não faz aquilo, ou não toma, ou não come isso ou aquilo. Só que eu percebi que, na visão deles, pode ser até diferente do que eu pensava de mim. Que, para eles, pode ser, nossa, ela tem um padrão de vida, ela segue aí algumas coisas que faz a diferença. Você falando aí, Júlia, eu estava pensando o seguinte, a gente às vezes não mede até onde nossas ações vão, né? E eu estava pensando em você e lembrando da história de Andrews, que a gente cita e a lição cita. Ele sai para um outro país e ele não imagina quantas milhares de pessoas vão ser alcançadas pelo que ele fez dezenas de anos atrás. E talvez você não consiga vislumbrar qual vai ser o futuro, mas as suas ações vão impactando a vida das pessoas, né? Você vê, o Jefferson citou Raabe também. Raabe se tornou alguém que trabalhou numa linhagem real. E ela nunca imaginou isso. Então Deus faz coisas grandiosas através de pequenos atos de entrega. E aqui vem um detalhe crucial, né? A gente se entregar e ser abnegado no trabalho do Senhor, sabendo que o que eu faço é para Deus e não para o outro ser humano, acho que é a chave. Porque quando eu começo a viver para Deus e não para o outro, eu vou fazer independente de quem está assistindo, independente de quem está vendo, independente de qual é a consequência, eu faço certo porque é certo. Tem muita gente por aí, e eu costumo até brincar nas igrejas, que é o seguinte, tem muito crente por aí. Sabe qual é a diferença do crente e do cristão? Vou te falar qual é a diferença. O crente faz o que é certo quando os outros estão vendo. O cristão faz o que é certo mesmo quando ninguém está vendo. A gente tem dificuldade hoje, às vezes, com algumas igrejas que estão esvaziando, com salas de jovens que estão esvaziando, e eu sempre digo, nós não precisamos de mais crentes, nós precisamos de mais cristãos. Porque a Bíblia diz que os demônios creem e tremem. Então, crente tem um monte.
Agora, cristão, que é aquele que vive verdadeiramente a palavra aqui dentro, vive de tal maneira que quando a palavra vem afora, sai nos atos, nas ações, nos olhares, nos pensamentos, nos gestos, é verdadeiramente o que Paulo fala, né? Já não vivo eu, Cristo vive através de mim. Isso Pastor, é fantástico. Mas aí tem uma jogada que é importante, acho que falando em detalhe, né? É a graça que permite isso. E a gente vê no contexto, a graça sempre existiu, mas a Bíblia diz assim, no momento em que o pecado se tornou abundante no mundo, Deus foi lá e botou uma injeção maior de graça, superabundou a graça. Superabundou a graça. Esse texto é fantástico. Então, assim, num contexto em que a gente agora não usa a graça, a gente depende da graça, a gente não pode viver sem a graça. Então, assim, a graça de forma simples. Jesus chega pra gente e fala assim, vamos para uma festa bonita? Vamos, mas eu não tenho dinheiro. Daí Jesus diz, eu pago para você. Ah, mas eu não tenho roupa para botar. Eu dou uma roupa para você. Eu não tenho como ir, eu levo você. Então ele vai resolvendo todos os problemas que me impedem de estar nesse lugar. E aí no fim ele diz assim, você pode convidar quem você quiser para vir junto com você. Vamos pensar num contexto assim? Quantos amigos você levaria para essa festa? Que está com tudo pago, com roupa dada, com transporte garantido. Eu levava essa galera toda aqui, rapidinho comigo. A gente lá. não ia deixar ninguém para trás. Muito menos as pessoas que a gente ama. Vamos todo mundo. Está tudo pago, está tudo garantido. Então, quando a gente olha para a salvação, para a graça, a gente entende assim, a graça não é para mim, a graça é para uma humanidade inteira que precisa, que depende dessa graça para viver eternamente. Jesus assim, bora e traz quem você quiser, está tudo pago. Eu vou ajeitar tudo. Só não vai participar quem não quer, mas convida todo mundo. Se você quiser, os amigos quiserem, a família quiser, é só convidar porque eu garanto o pagamento de tudo isso. Então, quando a gente olha para a salvação, dá até vergonha de dizer... ou de pensar, estou perdido. Não, porque está tudo feito. O preço pago, a roupa comprada, a viagem garantida. O que falta para eu ir? É só eu dizer assim, eu vou. É só o que falta. Então chega a constranger a gente. Quando Paulo diz assim, o amor de Cristo me constrange, é nesse sentido. Eu olho para Cristo e falo assim, o que falta eu fazer? Eu não tenho que fazer nada. Eu só tenho que dizer assim, bora. Estamos indo. É só aceitar o convite, né? Exatamente. E isso é fantástico porque a gente vê agora que esse evangelho, as boas novas, a graça, a salvação, Deus deu para todos. E até a lição traz um termo, é o título também, né? O evangelho eterno, mas eu sempre gosto de pensar na eternidade do evangelho. Porque quando a gente fala do evangelho eterno, muitas pessoas hoje encaram o evangelho como se estivesse ficando para trás. Tem pessoas que pensam que Cristo foi um mito, que as boas novas da salvação já não existem. Tem pessoas que vivem e acreditam que tudo isso que nós cremos, que a Bíblia prega, não passa de uma história que não vai se cumprir. Só que a eternidade do Evangelho ela é realmente contrária a isso. Porque o Evangelho que foi pregado há 2000 anos atrás, que nós vivenciamos há 2000 anos atrás, é aquele que tem valor ainda hoje e vai se cumprir na volta de Cristo. Eu gosto até de pensar que o maior motivo para Cristo voltar, a maior prova de que Ele vai voltar, é que Ele veio nascer. E como ele nasceu, ele vai voltar. E isso tudo é graça, é o amor de Deus sendo demonstrado à flor da pele. E ele volta quando? Essa é uma boa pergunta. Quando é que ele volta, pastor? A gente não tem dia, né? Mas Mateus 24 diz assim, esse evangelho vai ser pregado. Eu não volto antes de pregar. Você vai pregar, você vai contar, você vai convidar mais pessoas para esse evento que já está garantido, que já está pago, está tudo certo. Convida. Quanto mais você convidar, mais gente vai ter. Enquanto não forem todos convidados, eu não volto. Sim. Eu só vou voltar depois que a gente pregar. Então, eu penso assim, será que a gente não está atrasando esse negócio? Agora que você pegou nesse ponto, eu vou pedir para o pessoal de casa abrir a Bíblia, no texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, que foi uma das últimas palavras de Cristo enquanto estava aqui na terra, antes de subir aos céus, que ele deixou um instrumento poderoso para a gente que queria anunciar esse evangelho do reino, que eu gosto de pensar assim, é para todos, sobre todos, não é isso? É para todos, sobre todos, e todos os países também. O livro de Atos, capítulo 1, versículo 8... Deixa eu abrir aqui, Daniel já está colocando aí na tela, que diz o seguinte, pessoal, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A gente tem que anunciar, mas a gente não está sozinho. Não somos só nós. Nós recebemos uma bênção. E essa bênção é qual? É o Espírito Santo. E agora vem um detalhe muito crucial aqui, a gente já vai caminhando para o final, porque o pessoal da produção já me deu vários toques aqui no ponto, né? O evangelho que tem que ser pregado, que tem que ser vivenciado, nós temos que falar. Muitas pessoas pensam que nós temos que converter os outros. Nós não convertemos ninguém. Quem converte é o Espírito Santo, né? Então nossa luta é para se aproximar de Deus. E se aproximar de Deus não é uma experiência sensorial de uma hora, de um culto, de uma música, de um sermão. Se aproximar de Deus é uma vida com Ele. Nós vivemos todos os dias com Cristo e Cristo vai guiando as nossas vidas através do Espírito. E é incrível que quando o Espírito é derramado, o que acontece?
E aí, pastor, quando eu recebo o Espírito, o que acontece, pastorzão? Poder, né? Poder. Poder. Ilimitado. Poder jamais visto, né, na vida. E eu brinquei ali, será que ele não está atrasando? Porque assim, a gente está falando pouco, pastor. Estamos pregando pouco. A gente está pregando pouco, a gente está muito preocupado em reunir a nossa galera, em cantar o que o senhor disse. Vamos cantar, vamos orar mais. Vamos, claro que vamos, mas e quem não está aqui? A gente tem que fazer tudo isso para quando acabar esse momento a gente ir para a rua e falar para o povo. Exatamente. Que há um Deus que ama, que há um Deus que salva e que Jesus está voltando. A gente tem que falar. É parte da nossa vida falar para todo mundo que Jesus está voltando. Eu fico pensando assim, algumas situações. Às vezes, quando vai deitar a cabeça no travesseiro, a mente começa a inventar situações. Eu fico pensando assim, será que um dia, Jesus voltando, alguém me olha e fala assim, pô, você pegava o ônibus comigo todo dia? E você não me falou nada. Você me convidou para ir no seu aniversário, quando você não me disse que isso ia acontecer, por quê? E aí isso me faz temer, sabe? Porque é uma responsabilidade também muito grande. Porque Deus não me deu talentos, capacidades, Deus não me colocou a trabalhar em lugares simplesmente para eu viver a minha vida, ganhar o meu salário e morrer um dia. Não, Sim. A minha vida tem um sentido, tem um propósito muito mais amplo do que eu posso ver, porque Deus está pensando em tudo. E Ele me colocou ali para eu falar, para eu demonstrar, para eu mostrar para as pessoas o Evangelho, que pode ser pregado por palavras, como a Júlia disse, por ações, por decisões, por coisas que eu deixo de fazer em prol do Evangelho. Então, assim, a minha vida deve ser uma pregação. As minhas palavras devem combinar com a minha vida. Mas eu não posso, nem sequer de longe, pensar que vai ficar tudo bem eu passar nessa vida sem contar para os outros que Jesus está voltando. Exatamente. E você falou uma coisa, pastor, que eu fiquei pensando aqui, raciocinando, e a gente já está caminhando para o final. Mas hoje a gente vê muitos sermões, muitas músicas e muitas pessoas que pregam o evangelho centralizado no ser humano. É só para mim, para minhas bênçãos, para minha vitória, para minha carreira, o que eu quero conquistar. E é pouco falado de um Cristo que está voltando e que morreu para nos salvar. E como você disse, os nossos dias precisam falar desse Jesus, né? Mas galera, caminhando já para o nosso final, a gente precisa terminar. O que vocês deixam de recado final para essa galera que já crê no Evangelho Eterno e que agora está vivendo nos dias que antecedem a volta de Jesus? Vou começar aqui pelo Lucas. Lucas, qual é o seu recado final para essa galera? Pode falar aqui para a câmera 1 lá em cima. Olha, eu diria para vocês aguardarem ansiosamente, né, para o retorno de Jesus, mas assim como o Jefferson comentou, né, nós não temos que ficar tão ansiosos em saber quando ele volta, mas sim viver o presente. Então, eu diria para você buscar, se você tiver vontade, por exemplo, de fazer algum tipo de curso, alguma faculdade, você pensar que esse retorno vai ser breve, mas a gente tem que pensar também que as nossas escolhas e as nossas decisões também refletem no nosso futuro. Então, para que nós possamos viver também mais ao lado de Cristo, orar mais, buscar mais e fazer com que a nossa vida também reflita Ele na vida das outras pessoas também. Então, esse é o recado que eu deixaria para vocês. Obrigado, Lucão. Belíssimo recado. Pastor Jefferson, seu último recado para a nossa molecada? Fala direto com eles lá. O recado vai ser bem direto. Eu acredito o seguinte, o céu é um lugar para quem? Para todos, né? O céu é um lugar para os amigos de Jesus. A gente pensa às vezes que o céu é um lugar para gente boa, para gente bonita, para gente interessante. Não, o céu é um lugar para amigos de Jesus. E aí, a gente citou aqui Raabe, era uma prostituta. A gente lembra do ladrão lá pregado na cruz, que o próprio apelido dele já diz que ele era um ladrão, ele não merecia céu. Mas a gente lembra de Davi, um adúltero. A gente lembra de Sansão, viveu uma vida louca, mas eles se tornaram amigos de Jesus e os defeitos foram eliminados, porque o céu é um lugar para os amigos de Jesus. A minha primeira preocupação é ser amigo de Jesus, o resto vai vir depois. Eu preciso de transformação, eu preciso de mudança, mas eu preciso, em primeiro lugar, ser amigo de Jesus. Então, o meu recado é simples, seja amigo de Jesus e apresente Jesus aos seus amigos. Acho que é só isso. E assim a gente vai estar contribuindo muito para a nossa salvação, mas para a salvação das pessoas que a gente ama também. Muito obrigado, pastor Jefferson, belíssimo recado. Você já sabe, o meu recado para você é o seguinte: na minha história como pastor, eu me tornei pastor para pregar do evangelho, porque o primeiro objetivo que eu tinha era me salvar. Eu achava que se eu não fosse pregar, eu não iria me salvar. E realmente eu aprendi que pregando e vivendo a salvação todos os dias, eu ainda, além de alcançar a salvação, tenho um privilégio, que é levar a salvação para os outros. Então o meu chamado para você hoje é o seguinte: vive esse evangelho. Você vai ser salvo e vai ser salvo para salvar. Não se esqueça, nós vivemos os dias que antecedem a volta de Jesus e Jesus já está chegando. Mas mais importante do que a data é a pregação. Então vive esse evangelho do reino para alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe, nós já estamos terminando. Lucas, você faz a oração para a gente terminar? Claro.
Oremos então. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui falando da Tua Palavra. Nós sabemos que o Teu retorno é breve e que nós possamos cada vez mais estar mais próximo de Ti e que nós possamos ser mais Seu amigo, estarmos mais próximo de Ti. E que nós possamos também levar o Seu Evangelho para as outras pessoas que não Te conhecem. É isso que Te pedimos e Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigado você que está aqui com a gente até agora. Obrigado, plateia linda. Que Deus abençoe vocês. Foi top ter vocês aqui com a gente. Obrigado, pastor Jefferson. Valeu, pastor. Obrigado por ter estado aqui. Obrigado, Lucão, por ter estado conosco. E obrigado você que nos assistiu até aqui. Que Deus te abençoe. Você já sabe, todo sábado nós estamos aqui. Curte, compartilha, envia para os seus amigos. E eu te vejo semana que vem, todo sábado, às 3 da tarde, no canal do YouTube da Associação Paulista Central. Valeu, um grande abraço. Fica